Davi, as artes cênicas existem há vários séculos, mas nem sempre elas foram valorizadas. Atualmente elas têm ganhado cada vez mais espaço e existe até um curso superior na área. Pois é, Bruna, e é por isso que nós fomos conversar com a atriz, diretora e professora do curso de Artes Cênicas da UVV, Rejane Arruda. Vamos conferir? Olá, estamos aqui com a atriz e professora do curso de Artes Cênicas da Universidade de Vila Velha, Rejane Arruda. Rejane, vamos começar falando um pouco do início da sua carreira. A sua primeira formação acadêmica foi em História na Universidade Federal de Santa Catarina. O que te trouxe para o mundo do teatro? Na verdade, eu sempre trabalhei com alguma coisa de arte, né? Eu estudava piano, dança, gostava de desenhar, escrever. E quando eu vim para São Paulo, porque eu sou de Florianópolis, quando eu vim para São Paulo eu acabei conhecendo o trabalho do Antunes Filho, e porque na minha academia de balé, que eu fazia dança, montaram um musical, e daí eu comecei a fazer teatro meio que como dançarina, mas me deram um texto, me deram um personagem. E aí eu acabei procurando, comecei a namorar um rapaz que era ator, comecei a ver ele em cena, a me apaixonar pela ideia de estar fazendo teatro. E fui procurar o Antunes Filho, que é um diretor bastante reconhecido assim, em São Paulo, que tem um centro de pesquisa teatral. E aí comecei lá a fazer uma formação com ele. Depois acabei saindo e decidi fazer uma formação acadêmica em artes cênicas, né? Que lá em São Paulo tem o curso de graduação, de bacharelado. Você se forma em interpretação teatral, é uma graduação, né? Um bacharelado. E, ao mesmo tempo, tem a parte prática toda. Então, não é só uma formação técnica, mas você também faz espetáculo. Tem toda a parte, tem voz, tem corpo, tem... Então, minha formação foi assim. E, paralelamente a isso, eu já estava fazendo cinema e publicidade, que me ajudava a me manter em São Paulo. Então, as coisas vão acontecendo meio que junto, assim, mas tem como se fosse um chamado, né? Assim, um chamado mais pelo palco, primeiro com a dança, e depois, em segundo lugar, pelo teatro. Rejane, como você começou na carreira acadêmica? Então, chegou uma hora que eu precisei tomar uma decisão, né? Ou eu ficava fazendo teatro como hobby e fazia uma outra formação, ou eu me profissionalizava, né? E daí a questão de eu já estar trabalhando, né, me fez pensar que talvez esse fosse o caminho. Então, a carreira acadêmica veio para juntar a profissionalização com uma possibilidade também de dar aula, de pesquisar, de ampliar conhecimentos na área e não ficar só na parte técnica, mas de ampliar a formação de uma forma de pensar o teatro também e não só fazer o teatro. E como que foi a experiência de lecionar em Lisboa, né? Você também passou por Portugal, como que foi? Como que você avalia essa experiência sua? A gente tem um centro de pesquisa na Universidade de São Paulo, chama CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator, onde eu faço doutoramento, né, em artes cênicas. E onde eu fiz o mestrado também. E a gente fez um intercâmbio com essa escola, ESTC, Escola Superior de Teatro e Cinema, de Lisboa. Então, nós fomos dar aula lá e conhecer o trabalho deles também, dos professores de lá. E foi uma semana de curso intensivo, assim, todo dia, né, com os atores. E eu achei os atores de lá muito preparados. Assim, acho que a formação básica deles, né, eu acho que é forte, porque eles apresentaram uma série de questões e debateram comigo assim muito de igual para igual as questões do ator, sabe? E se apropriaram muito rápido do que eu estava propondo. Então foi uma experiência muito interessante, assim. Eu fiquei... E Lisboa eu adoro, assim, né? É uma cidade muito encantadora. Então foi uma experiência muito boa dar aula lá. Rejane, aqui no Brasil tem um problema, não sei se acontece em outros países também, que as pessoas costumam reconhecer mais os trabalhos televisivos, né? Como você encara isso? A televisão no Brasil é algo muito forte, assim, né? Algo muito presente na nossa cultura. Então, acho que isso devido a esse fato, é natural das pessoas, né? Te olharem na rua e terem aquele choque, assim, como se o personagem tivesse aparecido de repente na frente delas, né? Então, a televisão populariza o trabalho do ator. Mas, assim, eu gostaria de ser mais reconhecida pelos trabalhos no cinema e no teatro do que pela televisão. Mas eu acho que isso é uma questão talvez de tempo para o cinema brasileiro tomar mais força, porque a gente está num momento bom de cinema brasileiro, está tomando força. Tem todo um circuito de cinema independente, né,
que não é Globo Filmes, enfim, tem uma série de produtoras independentes que trabalham com editais públicos e fazem cinema de alta qualidade, e esse cinema está sendo reconhecido lá fora, inclusive. Então, eu acho que é questão de fortalecer o cinema, de fortalecer o teatro, para as pessoas também poderem conhecer a gente a partir desses outros trabalhos. Bem, Regiane, você teve trabalhos muito importantes ao longo da sua carreira, né? Entre eles teve a Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, no teatro. Teve também o filme Corpo, né, que ganhou até o prêmio de melhor filme estrangeiro em um festival de cinema em Los Angeles. E até a novela O Cravo e a Rosa está sendo agora até reprisada, né, na Rede Globo. Qual a diferença do preparo e da atuação nesses três tipos de exposição da sua arte? Esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar, assim, porque eu gosto de fazer os três, né? Eu gosto de fazer TV, eu gosto de fazer cinema, eu gosto de fazer teatro. E eu acredito que tenha uma essência do trabalho do ator que se mantém. Mas como os veículos são diferentes, é como se o ator tivesse... Por exemplo, se atuar fosse cozinhar, né? Ele cozinha 3 pratos, né? Um de tendência italiana, outro japonesa e outro churrasco do Rio Grande do Sul, tipo assim, né? Mas ele está sempre cozinhando. É um pouco isso, assim. Não consigo agora detalhar nos termos técnicos o que muda exatamente, sabe? Mas, por exemplo, no cinema tem uma instância que eu trabalho na minha pesquisa que é a fala interna. É o que o ator consegue escutar internamente do pensamento dele. No cinema, por exemplo, essa instância é fundamental. Assim, para mim, não dá para fazer cinema sem isso, sabe? Porque o cinema ele transmite pelo olhar uma plasticidade desse pensamento. Se você não constrói, você não sustenta o tempo no cinema, a cena no cinema. Já o teatro, tradicionalmente, é algo que se estabelece no século XX como corpo, né? Como desenho corporal, como exacerbação de uma plasticidade que é corporal. Então, a gente trabalha com essa instância da fala interna, só que em termos de poética, você supervaloriza o corpo em cena, né? A movimentação, o desenho. Então, é um pouco diferente. E a TV é um estilo. A TV é melodrama, né? A teledramaturgia é melodrama. E ela é muito apoiada na fala externa, né? Na voz, no texto, 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 texto. E tem todo aquele estilo de pontuação, né, da trama, que muitas vezes se repete, os personagens típicos. Então, e também muita rapidez, muita agilidade, não dá para você elaborar muito antes as coisas, é tudo muito na hora, você grava uma cena, amanhã já é outra. É um exercício bom para o ator a TV. Então, assim, eu acredito que cada um tem a sua singularidade, mas uma essência aí do que é ser ator se mantém. E como surgiu a oportunidade de trabalhar aqui no curso de Artes Cênicas da UVV? Então, eu agradeço muito, né, o fato de ter entrado aqui. Estou muito satisfeita, me senti muito bem recebida. E estou dando aula já em várias disciplinas, enfim. E foi através do Wilson Coelho, um professor de artes cênicas, que mostrou o meu currículo para a Ivana, que é a coordenadora de artes cênicas daqui. Então, eu agradeço ao Wilson essa oportunidade. Eu estou em São Paulo ainda, né? Eu estou indo e voltando toda semana, que eu tenho ainda compromissos lá. E o meu marido, ele foi contratado pela UFES, então viemos os dois, assim, né? E estamos os dois nessa ponte aérea aí, São Paulo, Vitória, mas está muito legal. E além da carreira acadêmica, você está com algum projeto paralelo? Então, eu me encantei muito pela atividade da direção, né? Em São Paulo eu dou aula também na oficina de atores Newton Travesso, então eu dirijo os atores lá, enceno as peças. E também trabalho na Academia Internacional de Cinema, onde eu dou cursos de interpretação para cinema e direção de atores. E nesses cursos eu acabo dirigindo os meus atores, né? Os meus alunos também para o cinema. Então é uma atividade que me satisfaz muito. Fora isso, como atriz, eu mantenho atividade no cinema. Eu acabei de filmar um filme chamado Sem Abrigo, agora em Porto Alegre, em julho. O ano passado, em novembro, eu filmei um chamado Amador. Então, esses dois estão montando. Estreou esse ano o Rendas no Ar, que eu filmei em Florianópolis em 2011. Então, assim, eu sempre estou numa atividade com cinema. Com o teatro, eu circunscrevi um pouco a atividade à minha pesquisa acadêmica na USP, que é prática, né? Como eu falei, o curso de artes cênicas na Universidade de São Paulo, ele implica uma prática, e o mestrado e o doutorado também. Então, a gente faz a tese, a gente faz a dissertação, mas a gente também faz um espetáculo que a gente apresenta para a banca. Então, eu estou às voltas da finalização de um espetáculo solo, que eu sou a atriz e é resultante da minha pesquisa também.
Então, aí, junto, essas atividades todas já está de bom tamanho. E como você vê a produção teatral no estado do Espírito Santo? Então, não sei se eu dei sorte, mas eu cheguei aqui já acontecendo no SESC, produzido pelo SESC, o Aldeia, né? Então, eu fiquei muito satisfeita de ver a efervescência toda das peças. E eu estou conhecendo ainda quem está aqui, quem está fazendo teatro aqui. Eu acabei de chegar, ainda não conheço. Mas eu ouço algumas coisas assim, de notícias. Existe tal pessoa fazendo tal peça, tal diretor, tal não sei o quê. Então, estou muito curiosa para conhecer, assim. Eu vejo que tem algumas coisas acontecendo, assim, que eu quero muito conhecer. E algumas coisas que eu ouvi também, a necessidade de mais intercâmbio entre aqui e fora. Pelo que eu entendi, não sei, que eu ouvi falar, é que as coisas às vezes ficam um pouco isoladas. Então, eu acho que até a minha presença aqui talvez possa dinamizar isso um pouco, assim, da gente estar levando gente daqui para lá, trazendo gente daqui para cá, de lá para cá e trocando mais. Eu acho que essas trocas são muito ricas, assim. Mas, a princípio, tudo que eu vi aqui eu achei muito interessante e estou curiosa para conhecer mais. E qual a importância da cultura para você? Para mim, ela salva vidas, né? Meio que salvou minha vida. Eu acho que essa inserção nas atividades culturais, ela é um direito, acima de tudo, e ela é uma espécie de salvação. Não sei, parece meio místico falar assim, mas eu acho que as pessoas encontram um lugar na cultura para alguma coisa que não cabe em outros lugares, sabe? Assim, que não cabe. A sociedade, ela é cheia de padrões, né? Cheia de um sistema todo que tem que funcionar, uma formalização toda que tem que funcionar. E mais do que na cultura, eu acho, na arte, você encontra um lugar para o que não tem lugar, né? Para algo que é pulsional e que encontra na arte uma maneira de se manifestar. Então, assim, para mim, quanto mais a gente investir em cultura e trazer as pessoas, seja para a poesia, para o teatro, para o cinema, para a escultura, para a pintura, enfim. Quanto mais isso for hábito, quanto mais isso for normal na vida das pessoas, fazer, não só ver, né? Não só ir a um concerto, mas tocar um instrumento, não só ver uma peça, mas realmente fazer teatro. Eu fico muito feliz quando eu vejo grupos espontâneos surgindo aqui na UVV, né? Que nem o pessoal da psicologia que estava aqui ensaiando hoje antes da gente, que espontaneamente estão fazendo, né? Estão fazendo, estão apresentando, estão se virando, cada um com o que sabe, com o que já vivenciou, vai lá e experimenta. Eu acho que esse é o princípio das coisas. É fazer, é tá inserido de alguma forma nessa prática de criação, sabe? Eu acho que é salvador, assim, é um caminho, eu acho, para as pessoas. Sem exagero.